É só um negacionista CBFiano para não aceitar o óbvio, né? Que os times ficam mutilados. O Flamengo perdeu meio time titular, gente. Isso aí custa muito caro. Se você pegar, por exemplo, o Gerson, ele saiu nos minutos finais desse jogo contra o Juventude. Ele tem jogado 90 minutos todo o jogo. Por quê? Se tem o Arrascaeta, tem o Gerson, tem o De La Cruz, tem o Pedro, tem todo mundo, um jogo ele tira um pouquinho mais cedo a Arrascaeta, outro jogo tira um pouquinho mais cedo o Gerson, você vai administrando. Os jogos são em intervalos inferiores a 72 horas, inclusive, tem viagens. Então, e você, quando joga futebol, você joga contra um adversário. Quando o adversário está mais bem preparado fisicamente, vai levar melhor. Numa disputa de bola, numa disputa de boa jogada aérea, numa corrida, e etc. O Juventude estava muito mais inteiro, mais adaptado ao gramado, mereceu vencer o Flamengo. Jogou muito bem, aliás, bem treinado pelo Roger, que é um bom técnico que não consegue dar o salto quando vai para times grandes, né? Mas ele faz bons trabalhos. O Roger venceu o Flamengo do Jesus com o Bahia, 3-0, logo que o Jesus chegou ao Flamengo, em Salvador, com o Fluminense, em Itaquera, quando o Flamengo mandou lá aquele Fla-Flu na pandemia, 1-0, gol do André, primeiro jogo do André, primeiro gol do André, pelo Fluminense, e agora com o Juventude, 3 vezes. Venceu o Jesus, venceu o Ceni e agora venceu o Tite. Olha que interessante, né? Como o Roger Machado vence o Flamengo com diferentes times, em diferentes momentos, com diferentes treinadores do Flamengo. E foi muito justa a vitória do Juventude, o Rossi fechou o gol, 1-1 no final, estava ótimo para o Flamengo. Agora, não é o time do Flamengo, né? Você vai ali com vários desfalques. Outros também estão sofrendo, mas o Flamengo é que sofre mais com isso. Pelo menos, pode ser campanha eleitoral, pode ser o que for, o Marcos Braz está falando alguma coisa. Porque os dirigentes não falam nada, gente. Tirando o Marcos Braz que falou já, o pessoal do Flamengo que já reclamou, lá o Spindle, os dirigentes não falam nada. Dificilmente você vê alguém chegar e falar, poxa, eu estou sem 2, 3, 4 jogadores aqui, não dá. Sabe, todo mundo aceita isso de forma muito subserviente. Não é verdade que a CBF ouve alguém antes de aprovar o calendário, para aprovar o calendário, ela enfia a goela abaixo, mas os times também não protestam. Essa subserviência realmente é constrangedora. E o resultado da quarta-feira era algo esperado, uma hora ia acontecer. Eu vou até mais longe. Se eu fosse o Tite, eu jogaria completo contra o Cruzeiro e misto contra o Atlético. No Maracanã eu vou com força máxima possível do momento e vou poupar jogadores num jogo em que é muito provável a derrota. É muito provável. Quarta-feira, em Belo Horizonte contra o Atlético, é muito provável. Vai estar o time mais desgastado, vai ter que fazer muito esforço para enfrentar o Cruzeiro, tentar uma vitória domingo no Rio de Janeiro. O Cruzeiro vem muito bem, né? Então, se você tiver fazer escolhas, faz até sentido. Pô, mas é um absurdo. Sim, não é um absurdo. Nesse momento é o que é possível fazer. Se o Flamengo terminar esse período de Copa América próximo dos líderes, já será lucro. Essa liderança momentânea nessa rodada foi um presente dos céus, com os outros resultados, com a combinação, especialmente a derrota do Palmeiras, né? Mesmo com a vitória do Bahia. Bem polêmica, por sinal, né? Aquela expulsão mequetrefe lá do DVD, né? Que coisa absurda aquilo, gente. Pelo amor de Deus. É, negócio bizarro. O Danilo, também o outro poderoso, o Palmeiras, perdeu também e bem perdido. E aí, tudo bem. O do caso do Flamengo tem um monte de desfalques. Do Palmeiras até tem desfalques, mas desta vez a conta meio que ficou um pouco para dobra de laterais, para umas coisas aí do Abel. É isso? É, um pouco disso. Só da expulsão do Bahia, nos últimos 4 jogos, o Bahia jogou 3 vezes contra um a menos, né? Aconteceu 3 vezes consecutiva. Enfim, coisas do futebol. O Palmeiras, assim, o Abel Ferreira errou do começo ao fim. Foi um negócio impressionante. Ele conseguiu jogar com 4 laterais mais o Gabriel Menino. Isso, antes do jogo acontecer, era uma brincadeira entre os palmeirenses, porque o Abel Ferreira, dá para falar que o Abel Ferreira é um belo de um corporativista, que ele é lateral e ama lateral no nível que é difícil entender. E era uma brincadeira, um dia a gente vai ver 6 laterais no time. E ele entrou com 4 laterais contra o Fortaleza. Entrou com Piquerez e Caio Paulista, Marcos Rocha e Mike. E se você quiser considerar o Menino um lateral também jogou de armador do time, que é o Gabriel Menino. Tudo bem, ele é volante de origem, mas para conta aí, para a gente brincar com isso, foram 4 laterais mais o Gabriel Menino. Foi realmente impressionante, e o que me chama a atenção é porque ele já tinha poupado parte do time contra o Juventude no jogo anterior. A gente vai lembrar, como bem disse o Mauro, um time que deu trabalho ao Palmeiras e que o Palmeiras precisou escalar no meio do jogo, ali no final do segundo tempo, a tropa de choque, digamos assim, para conseguir a vitória. E aí depois contra o Fortaleza ele poupa de novo. E aí a questão do poupar, a gente pode até entender
em alguns momentos, mas neste específico, eu acho que ele errou na estratégia. Errou porque era um jogo que o Palmeiras tinha que fazer pelo menos um ponto, jogando fora de casa, um jogo difícil contra o Fortaleza invicto, mas tinha que fazer ponto, aproveitar o tropeço do Flamengo que tinha acontecido antes desse jogo, e especialmente saber que o jogo contra o Corinthians estava marcado para segunda. Ele que sempre reclama bastante da diferença para jogar com o adversário, diferença de tempo de descanso, ele sabia que o jogo era segunda. Não precisava poupar tanto. Então eu acho que a estratégia foi errada. E pior, eles poupou e deixou alguns dos jogadores pendurados. O Palmeiras joga contra o Corinthians sem Aníbal e sem Rony. O Aníbal estava jogando, um dos poucos que era um cara assim, incontestável, tá jogando uma enormidade, vai fazer uma falta absurda. E ainda tem o Murilo, que saiu lá com uma dor no tornozelo, virou dúvida contra o Corinthians. E lembrando, o Palmeiras já não tem o Gustavo Gomes, que está agora como reserva do Paraguai na Copa América. Então pode ser que a zaga do Palmeiras contra o Corinthians seja feita por Naves e Vitor Reis. Então assim, por pior que esteja o Corinthians, seria um belo de um desafio para esses dois garotos pegarem logo um derby depois de um 3-0 na cabeça. Eu acho que o Abel errou bastante nessa estratégia. Peraí, Danilo. Naves e Vitor Reis é uma dupla pior que Kaká e Caetano? Calma. Eu não sei se pior, mas a questão, eu acho que assim, a gente sabe que a experiência conta em jogos como esse, né, Juca? Então, por pior que seja a fase do Corinthians, um derby é um derby. A gente vai lembrar, o retrospecto recente, o Corinthians está perdendo muito do Palmeiras e tudo mais, mas eu acho que a experiência pesa e a gente junta com isso o fato de o Palmeiras ter outros desfalques, como o caso do Aníbal, que é um desfalque que vai fazer bastante falta, lembrando que o Palmeiras já não tem o Richard Rios, que também está com a Colômbia. Então, assim, são desfalques importantes, e aí eu acho que o Abel errou muito na estratégia. Eu defini até na minha coluna como uma estratégia desastrosa, porque ele não considerou todas essas variáveis. Diga, Ju. Me desculpe, mas o Corinthians jogará sem Rincon, Rivelino e Sócrates, com Kaká e Caetano. Não há comparação possível. E eu queria lembrar apenas o seguinte: eu acho que é uma. O Abel reconheceu que ele errou. Reconheceu. Né? Reconheceu claramente que o erro foi dele. Agora, não vamos discutir isso aqui porque é chato, né? Mas é muito uma pegadinha essa coisa dos 4 laterais. Porque não eram 4 laterais, eram 4 jogadores jogando 2 por um lado, mais 2 por outro, 2 ofensivamente, 2 defensivamente. Aí vamos discutir função e não posição. É uma pegada fácil essa, de dizer 4 laterais. Não gosto desse Mas argumento. a questão, Juca, não é questão de você ter 4 laterais de ofício, um que vai fazer função ou não. É que o Palmeiras tem outras opções. Não não, só tem esses caras, tá sem ninguém. Mas você olha para o elenco, o Palmeiras poderia armar um time de outra forma, que não com Caio Paulista na esquerda e Mike de ponta direita. Dá para, de repente, jogar o Dudu por 45 minutos, que jogou mal, é verdade. Mas você tem outras opções de formar um time. Então eu acho que essa é a questão. E aí, independentemente disso, né, de a gente discutir função e posição, a torcida do Palmeiras observa isso e fica de cabelo em pé, e a gente sabe que isso pesa, querendo ou não, na avaliação final de um trabalho, enfim, de um desastre como foi esse jogo contra o Fortaleza. Isso, claro que vai pesar. Mas é isso que você falou. O Abel reconheceu na coletiva, chamou a responsabilidade para ele, tentou tirar o peso do erro do Naves, que errou na saída de bola, enfim. Mas para mim foi desastroso e não considerou a distância que tem entre Fortaleza e o Corinthians. Daria para você jogar com força máxima, tentar fazer o resultado, e aí sim, depois ali, eventualmente com o resultado na mão, você poupava pensando no finalzinho do jogo. Eu acho que o Abel errou bastante. Enfim, reconheceu. Aqui o Rogério Manuel Pedro manda mensagem aqui, fala: o Abel Ferreira só está provocando o Flamengo, usa 4 bons laterais enquanto o Flamengo sofre para achar um que seja regular, diz ele aqui. Uma brincadeira, é claro, do nosso Rogério. Ô Arnaldo, entrando na conversa aqui sobre, você pode falar, claro, sobre Palmeiras e Flamengo dominando ou não, mas
quem é intruso aí nessa brincadeira nesse momento é o Bahia do Ceni, vice-líder, que encara o São Paulo no fim de semana. O São Paulo venceu ontem, mas teve o drama Jandrei no final da partida. Então, é o encontro São Paulo e Ceni, de novo, no Morumbis. Sem Zubeldia, né? Suspenso. Depois Sem a gente Zubeldia compara suspenso. Zubeldia e Abel, que são interessantes. Porque o E... Zubeldia tá suspenso. O Danilo, eu vou dar uma provocada nele. Bom, mas vou começar pelo Bahia. Eu acho que o Bahia e o Cruzeiro, eles correm meio, digamos, na raia paralela dos grandões, mas tem um detalhe que quando acabar a Copa América, a maratona continua, certo? Com 3 frentes, daí para os principais. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Para Cruzeiro e Bahia, não. O Cruzeiro não tem a Copa do Brasil, ninguém lembra, mas foi eliminado lá na primeira fase. E o Bahia não tem torneio sul-americano. E eles estão poucos desfalcados no momento. E mais, tem times jovens. E mais, o Cruzeiro vai ser o que mais investirá na janela. Pode dar muito certo, como pode entornar o caldo. A gente sabe dessa história. Mas, digamos, a gente já sabe, nesse momento, que o calendário do Bahia e do Cruzeiro, depois da Copa América, será mais suave do que o de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vai ter que ir a La Paz com De La Cruz ou sem De La Cruz. O Palmeiras vai pegar o Botafogo, né? E esses dois que estão se aproximando ali da parte de cima, o Bahia já está na parte de cima, terão um calendário diferente. Esse ano é um campeonato diferente por conta dessa maluquice da Copa América com o Brasileirão em andamento e por conta de alguns times não terem 3 competições para fazer. E o Bahia sabia disso desde o começo, né? Ele não foi rebaixado o ano passado, então não tinha Copa Sul-Americana para jogar, nem isso, tipo o Vasco. E agora ele tem um time bem armado, um bom elenco, e pode sim, hoje, se você compara os times do São Paulo e do Bahia, o time do Bahia é muito melhor, cara. O time do Bahia é muito melhor. E acho que possivelmente, pelo jeito que joga, como fez contra o Flamengo no Maracanã, lembremos, né? O Bahia perdeu do Flamengo na última bola. Se empatasse aquele jogo, estava empatando, a liderança seria isolada do Bahia hoje, né? Gol do Davi Luiz de cabeça. O Bahia provavelmente vai dar as cartas no Morumbi. Até porque, né, Danilo? O intervalo, de novo, dos jogos favorece o Bahia, né? O Bahia jogou na quarta, o São Paulo Quem jogou fechou a rodada outra dessa noite. vez, ô Arnaldo? E porque o Palmeiras empurrou o clássico para segunda, a Globo trouxe o jogo São Paulo e Bahia para domingo às 16 horas. Detalhes de bastidores em que o São Paulo só tem a figura do presidente lá colado na CBF, não faz nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Posto isso, o São Paulo, banana no bastidor, conseguiu uma vitória a duras penas, com um bom primeiro tempo, e depois, o que a gente já sabe, na hora das trocas, quando os principais jogadores se cansam, o time cai de nível, e aí, também desfalque da Copa América. Talvez o maior desnível, fora o número de jogadores cedidos pelo Flamengo para a seleção uruguaia e demais, seja o goleiro do São Paulo titular e o goleiro do São Paulo reserva, né? Então, o goleiro do São Paulo titular está fazendo bastante falta. E o Jandrei é uma emoção pura, né? Eu nunca vi uma situação dessa. Tiro de meta a favor, ele mete a bola no pé do jogador, a defesa saindo, ele mete a bola no pé do Arthur Caíque e o Criciúma quase empata. E o Zubeldia suspenso, sobre o Zubeldia, eu estou brincando com o Danilo, mas é assim, eu acho que o Zubeldia tentou nesses últimos jogos fazer um pouco do que o Abel faz, e às vezes dá nisso. O Palmeiras contra o Fortaleza foi igual o São Paulo contra o Vasco. Tudo errado, do começo ao fim. Poupar, troca, tal. E a derrota foi simbolicamente a mesma. Tem a diferença que o Abel está há tanto tempo que ele consegue regenerar rápido. Nunca o Palmeiras fica uma semana em crise, ou uma semana amargando uma derrota. Foi a pior derrota do Abel, né? Ele perdeu só 3 vezes por 3 gols de diferença. O Zubeldia já perdeu uma de 4. Mas eu comparo, e essas são muito boas. O Juca adora a entrevista do Abel, e eu adoro também. E eu gosto muito das entrevistas do Zubeldia. Tem uma diferença só nas entrevistas, eu acho, na personalidade dos dois.
eles são igualmente estratégicos, enérgicos, indisciplinados. Só que, na entrevista, até agora, pelo menos, temos só 15 jogos desde o meio-dia, um tem uma postura bélica do confronto. O outro, até agora, tem a postura do diálogo. Ele quase chama quem está entrevistando para conversar no bar. Né? Ele vai além da pergunta. E é muito bom ouvi-lo. Além de assumir todas as responsabilidades sempre, não delegar nada para ninguém, ele responde e não foge de uma pergunta e aí sobre a questão disciplinar, que essa é a comparação, ele, suspenso, diz: a minha comissão técnica está acostumada com as minhas suspensões, eu talvez seja o recordista em suspensão no futebol sul-americano. E mais, contra o Vasco, eu me arrependi de não ter causado uma confusão que provavelmente ocasionaria o meu terceiro cartão amarelo e a minha suspensão antes desse jogo, porque, na minha concepção, o terceiro gol do Vasco, e foi mesmo, teve falta na origem do Alan Franco, ele falou isso na coletiva, que o árbitro parasse o jogo para ver no VAR a falta do Alan Franco, que a forma de parar o jogo seria ele lá, invadir o campo, fazer alguma coisa. Olha o que esses caras pensam, né? Onde está a cabeça desses caras. Não fez isso, o São Paulo perdeu por 4-1, e ontem foi advertido o cartão amarelo, lá tomou o terceiro cartão no comecinho do jogo. E acho que vai ser uma volta do Ceni, seria muito interessante esse confronto à beira do campo, uma volta do Ceni diferente. O Ceni não costuma se dar bem contra o São Paulo pelos outros times, em termos de resultado. Lembrando que o São Paulo ganhou do Bahia dele, a única vitória fora de casa do São Paulo no Brasileiro passado foi em Salvador, lá com o Dorival. Quase caiu o Bahia por conta daquele resultado. Mas dessa vez, o time dele chega mais forte, chega melhor, chega mais inteiro e mais descansado.